Recentemente eu assisti um vídeo na internet que era como se fosse uma sátira. O cara, ele estava fazendo uma encenação de uma situação muito comum entre casais. Era um cara indo avisar para a esposa que ele iria jogar um videogame e a esposa chegava nele e falava assim: Amor, tá tudo bem com você? Tem alguma coisa te incomodando? Aí nessa hora o cara entrava em um diálogo mental de duas versões dele. A primeira versão era ele querendo demonstrar os seus sentimentos, ser vulnerável com a esposa, com a parceira e falar o que ele sentia, que ele estava incomodado com uma situação. E o outro lado dele, né, ele conversando com ele mesmo, o outro lado dele não querendo fazer isso, querendo manter esses sentimentos para dentro, porque sabia das possíveis consequências do que poderia acontecer, de demonstrar fraqueza, ser vulnerável, poder ser visto pela esposa como um homem imaturo, perder a atração dela por você. E ele ficou nessa pergunta, nesse diálogo interno, e no final das contas ele falou que estava tudo bem. Aí eu fui ver lá a seção de comentários do vídeo e tava tipo assim, cheio de gente em um lado, concordando totalmente com um lado, e outra galera concordando totalmente com o outro lado. Tipo, era 50-50, entendeu? Eram pessoas com situações de vida onde eles sabiam que não era bom demonstrar os sentimentos e o outro lado falando que era bom você ser vulnerável com a sua parceira. Aí chegou a pergunta, cara, é bom você ser vulnerável ou não com a sua parceira, com a sua esposa? E atualmente, né, a gente tem um pensamento de que se a gente demonstrar os nossos sentimentos, a gente vai demonstrar fraqueza, a gente vai ser julgado pela outra pessoa. E teve caras falando que as mulheres usaram essas vulnerabilidades, esses momentos onde a pessoa se abriu, contra ele em brigas. Por exemplo, um cara se abre com a esposa falando que ele está inseguro no trabalho, ele não está se sentindo competente e ele tem medo de perder o emprego. Aí, em situações de briga, a mulher usa isso, usa essa insegurança que ele demonstrou contra ele. Muitas vezes usa essa vulnerabilidade que um homem mostrou para culpar ele por alguma situação ruim dentro do relacionamento. E existe outro lado da história, que é você demonstrar os seus sentimentos, você se expressar. Isso, existiam comentários, né, que falavam que esse deveria ser o caminho, porque dá mais confiança, cria uma relação mais autêntica, você consegue ter também uma aproximação maior com sua parceira. Então, qual é o melhor caminho? Qual é o caminho que você deve seguir? Eu devo ser vulnerável para mostrar os meus sentimentos para minha parceira? Ou eu devo deixar esses incômodos para mim e resolver eles sozinho? E eu sempre falo aqui para vocês que o caminho da repressão, qualquer tipo de repressão, ele leva a um caminho de destruição. Ele vai fazer você entrar em vícios, vai fazer você ter problemas de saúde mental. E quando você não se expressa para o seu parceiro, você gera uma distância, você gera desentendimentos e pode levar até o fim do relacionamento. Qual que é o caminho então? O que eu devo fazer? Existem duas coisas que você precisa ter em mente. Primeiro, é a pessoa com quem você está junto. Existem pessoas que têm maturidade para escutar tudo aquilo que você tem para dizer para ela. Ela precisa ter maturidade emocional para entender tudo aquilo que você está passando. Você não pode simplesmente falar tudo aquilo que você sente para uma pessoa que você sabe que reage negativamente, que reage culpando você, não entende os seus sentimentos. Então precisa ter um equilíbrio entre quem está falando e quem está escutando. Você não pode falar para qualquer pessoa. E se a sua parceira ela não tem maturidade emocional para lidar com isso, talvez seja a hora de conversar com ela, de falar sobre isso. Porque se você já tentou várias vezes e ela não escuta, isso é um sinal de imaturidade emocional. Isso é um sinal de uma pessoa que não entende os seus sentimentos. E não é possível construir uma relação saudável agindo dessa maneira. E outra coisa também
é ter uma rede de apoio. Você ter amigos, você ter um lugar onde você pode se abrir, você pode falar o que está acontecendo, né, com seus parceiros ali, um grupo de amigos que você sabe que eles passam pela mesma coisa, e você fala e você se sente melhor ali. Então você não necessariamente precisa falar tudo para sua esposa. Você pode falar com as pessoas que estão à sua volta, né, os seus amigos mais próximos, com Deus, se você não tiver ninguém, você ter certo tipo de rede de apoio, não importa quem seja, fora do seu relacionamento. E se você for falar para essa pessoa, para sua parceira, o que está acontecendo, é você falar consciente, não culpar outra pessoa, não responsabilizar outra pessoa pelo que está acontecendo com você. Não falar que ela é culpa do que está acontecendo com você. Você demonstrar suas emoções, ser vulnerável, não é você ser fraco, mas você precisa fazer isso de forma consciente. Você não vai expor tudo descontroladamente e nem vai reprimir totalmente. Você está vendo que esses são dois extremos que não deviam ser seguidos? Você tem que encontrar um caminho do meio, um caminho onde você consegue se expor, seja com uma rede de apoio, seja falando conscientemente, sem culpar outra pessoa e usando isso com muita sabedoria. Porque com a pessoa errada, isso sim, a pessoa vai perder a atração em você, vai achar que você é fraco, vai te enxergar como uma pessoa com imaturidade emocional que não é capaz de prover segurança para ela de todas as formas e acabar levando para o fim do relacionamento. Mas se a outra pessoa não entender de nenhuma forma o que você está sentindo, aí você tem que reaver isso. Coloca aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto, porque é algo bem polêmico, né? É uma divisão de pensamentos, mas essa é a minha opinião. Sempre o equilíbrio, porque a repressão e você falar tudo o que quiser são extremos que não devem ser seguidos. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo e fui.